Chega-se à 4ª temporada do podcast Eureka, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense. Chamo-me Paloma Borges Pietro e iniciaremos o episódio de hoje com a temática Possibilidades da Comunicação Não Violenta. Dessa forma, discutiremos de que maneira esse conceito pode contribuir ao presente contexto histórico e social. Além disso, convidamos o professor da Educação Básica, Reno Ataide, para contribuir nessa conversa de hoje. Ele é formado em Filosofia pela PUC e pós-graduado em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos pelo IFSC. Além de ser figura atuante no movimento negro, ele também dedica-se ao estudo da comunicação não violenta. Bom, professor, seja muito bem-vindo. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de lhe perguntar e pedir que você explicasse o conceito de comunicação não violenta. Primeiramente, eu gostaria de dar boa tarde, de agradecer essa possibilidade de estar aqui para discutirmos um tema tão relevante nesse momento, nessa conjuntura que o Brasil está passando. Então, professora, eu iniciei as reflexões sobre comunicação não violenta a partir da provocação de uma professora lá do Colégio do Rosário, a professora Marisa. Nos chamou para rodas de conversa e a gente foi se inteirando. Então, em que consiste a comunicação não violenta? O mentor, o pesquisador que nós temos como referência é o professor psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg. A própria história de vida dele, ele vem de uma família um tanto numerosa e com certa dificuldade ele consegue, a sua formação como psicólogo e tal. E no contexto onde esse professor vive, ele se deparou com muitas situações de exclusão e de violência. E ele começa a refletir, talvez colocando aqui a ideia, um estudo de caso. Por que essas relações? O que faz com que a pessoa, de certa forma, não tenha acesso a políticas públicas? E por que essa violência gratuita? E ele começou a pesquisar e percebeu que existe uma situação de violência e de exclusão, mas também existem pessoas produzindo alguma coisa no que se refere a um diálogo pacífico. Porque veja que ele reflete também a questão dos movimentos sociais, a luta de liberdade, e ele estuda um pouco sobre Martin Luther King e também Mahatma Gandhi, que são os referenciais. E a partir dessas reflexões, ele vai construir um método. A comunicação não violenta, ele percebe que a violência da nossa comunicação muitas vezes está em a gente não saber distinguir necessidades de sentimentos, E isso provoca uma confusão, de certa forma. Certo. E agora que nós já sabemos um pouquinho sobre a definição desse conceito, você poderia dizer quais são os pilares da comunicação não violenta? Então, Rosenberg, ele coloca quatro momentos. Primeiro, a observação, observar. E é interessante observar sem julgar. Aí eu, como filósofo, a fenomenologia de Bertrand Russell, observe o fenômeno, deixe com que ele se manifeste. A partir da observação, o segundo pilar é a necessidade. Toda a violência se decorre a uma necessidade não atendida. E a partir dessa necessidade, o outro terceiro pilar é os sentimentos. Que sentimentos eu carrego por conta, de certa forma, de não ser contemplado nas minhas necessidades. E o último pilar é a pergunta. Como é que eu faço? A forma como eu comunico. E a gente percebeu que pela nossa própria história, nós temos uma linguagem muito de julgar. Verdade. De não aceitar o diferente, sempre colocar a culpa no outro.
e eximir as nossas responsabilidades. Então, Marshall entende que, a partir do momento que eu tenho essa compreensão, eu vou poder, de certa forma, construir uma comunicação não tóxica, né? Não que julga, não que nega o outro. E eu entendo muito, a partir, começa a compreensão também da alteridade. Quem é esse outro? Ele também tem necessidade e tem sentimentos. E um tipo de comunicação que não leva em consideração nenhum desses pilares é aquela que aliena a vida do sujeito. Sendo assim, professor, você poderia nos contar um pouco sobre esse tipo alienante de comunicação? Então, professora, nós somos produtos da história, de certa forma. A nossa sociedade, a maneira como nós fomos educados, muitas vezes, ela tem um radical, vamos dizer assim, moralista, punir, né? Muitas vezes a pessoa confunde justiça com punição. Errou, deve pagar, né? Então, eu não dou possibilidade que o outro manifeste, né? E eu acabo comparando. Se ele não corresponde à minha expectativa, eu tendo a negar o outro. E, a partir disso, eu não crio possibilidade de comunicação, porque eu vou comparar, né? O nosso próprio processo de colonização eurocêntrica viu o diferente, negou a história, né? Sempre vendo tudo que ele manifestava aqui não correspondia ao conceito de civilização. E, de certa forma, nós reproduzimos isso, né? É o outro que está errado, né? Você tem que comportar segundo esse exemplo e não aceita, digamos, a realidade plural que nós vivemos. E, justamente nesse momento, nós, de certa forma, entendemos, né, que a comunicação não violenta, ela não é um modismo, mas sim uma necessidade dentro do contexto, né, de intolerância, né, da negação do outro. Perfeito. E para encerrar o nosso diálogo, professor, eu percebo que a comunicação não violenta ela tem muito a ver com o conceito também de empatia. E sabendo disso, de que forma essa categoria comunicativa pode contribuir para a transformação social, sobretudo se nós levarmos em consideração o atual cenário político e social opressivo no qual nós estamos inseridos? Dá para nós também, de certa forma, entendermos a comunicação não violenta como uma comunicação empática. Em que sentido? Ela se coloca no lugar do outro. Ela não julga. Ela acolhe. E é disso que nós precisamos. Porque nós somos julgados, eu percebo que desde o momento que nós levantamos, de certa forma, a maneira como nós agimos, por que ele está fazendo assim. E então a comunicação não violenta, a empatia, ela leva essa possibilidade de perceber o outro, né? De entender o diferente, saber que ele tem uma história, que talvez naquele contexto, naquela realidade, ele não teve possibilidade de tomar uma outra atitude e tal. E isso a gente percebe muito na sala de aula, né? Quem é aquele sujeito que está lá, né? Que às vezes não responde? Por que ele está quieto? Ou por que ele se expressa demais? Que necessidades ele traz que está tentando externalizar? E para muitos de nós professores, muitas vezes ele se torna invisível. Então, nesse momento, a comunicação não violenta, ela nos leva a ter esse olhar diferenciado, né? Que não diminui, mas que traz essa pessoa para que ela se manifeste, para que ela conte a sua história e tal. E digamos, uma pedagogia do acolhimento e não do julgamento. Perfeito. Professor, eu gostaria de agradecer pela sua participação,
pela disponibilidade e, sobretudo, por você ter compartilhado conosco um pouquinho do seu tempo. Foi um prazer recebê-lo aqui. Bom, é com essa despedida que finalizamos o episódio de hoje. Lembre-se, no entanto, de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar, caso você esteja nos assistindo por meio do YouTube. Até mais, encontramo-nos no próximo episódio. Tchau, tchau!